Aula 04, Português, resumo formação das palavras. Nesta aula estudamos o processo de formação de palavras na língua portuguesa, conteúdo altamente cobrado em concursos públicos, especialmente em provas de tribunais de contas e bancas de perfil analítico. O objetivo central desse tema é compreender como novas palavras surgem a partir de unidades menores, chamadas morfemas, e como identificar corretamente esses processos em questões objetivas. A língua portuguesa possui centenas de milhares de palavras registradas, mas o falante não aprende cada uma isoladamente. A ampliação do vocabulário ocorre por meio da combinação de elementos já conhecidos. A partir de um único verbo ou substantivo, é possível gerar dezenas de palavras por processos sistemáticos, o que explica a importância do estudo da formação vocabular. O primeiro conceito fundamental é o de radical. O radical, também chamado de semantema, é o núcleo de significado da palavra. Ele concentra o sentido principal e não pode ser dividido em partes menores com sentido autônomo. Por exemplo, na família de palavras relacionada à pedra, o radical é pedra. A partir dele surgem palavras como pedreiro, pedregulho, empedrado, apedrejar e petrificação. Quando ocorre alteração fonética no radical para facilitar a pronúncia, como Pedro passando a petróleo, temos o fenômeno chamado alomorfia. Palavras que compartilham o mesmo radical são chamadas de termos cognatos. Outro conceito importante é o de morfema. Todo elemento mínimo portador de significado é um morfema. O radical é classificado como morfema lexical, pois carrega o sentido principal da palavra. Quanto à tonicidade, quando a sílaba tônica está dentro do radical, o vocábulo é chamado de risotônico. Quando a sílaba tônica está fora do radical, o vocábulo é arrisotônico. Esse detalhe aparece em provas conceituais e classificatórias. O segundo grande grupo de elementos são os afixos. Afixos são morfemas derivacionais que se unem ao radical para alterar o sentido ou a classe gramatical da palavra. Quando o afixo vem antes do radical, ele é chamado de prefixo. Quando vem depois do radical, é chamado de sufixo. Por exemplo, na palavra desigualdade, temos o prefixo des indicando negação, o radical igual e o sufixo dade formando um substantivo abstrato. Nesse caso, a palavra original igual é um adjetivo, desigual continua sendo adjetivo com sentido oposto, e desigualdade passa a ser substantivo. Os afixos são responsáveis pela formação de palavras derivadas. Já as desinências não formam palavras novas, apenas realizam flexões. As desinências são morfemas flexionais. Elas indicam variações de gênero e número nos nomes, e de tempo, modo, número e pessoa nos verbos. Por exemplo, em menino e menina, a desinência de gênero indica masculino ou feminino. Em meninos, a letra S indica plural. Nos verbos, as desinências permitem identificar se o verbo está no presente, passado ou futuro, se está no modo indicativo ou subjuntivo, e qual é a pessoa gramatical. Ao analisar uma forma verbal como estudássemos, identificamos o radical stud, a vogal temática a desinência modo temporal se indicando o pretérito imperfeito do subjuntivo, e a desinência número pessoal mos indicando primeira pessoa do plural. Esse tipo de análise é frequentemente cobrado em provas. A vogal temática é um elemento de ligação entre o radical e as desinências ou sufixos. Ela não possui significado próprio. Nos verbos, a vogal temática indica a conjugação. Verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação e possuem a vogal temática. Verbos terminados em er pertencem à segunda conjugação e possuem a vogal temática i. Verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação e possuem a vogal temática i. O conjunto formado por radical mais vogal temática recebe o nome de tema verbal. Passando aos processos de formação de palavras, temos dois grandes grupos principais, composição e derivação. A composição consiste na união de dois ou mais radicais. Quando a palavra possui apenas um radical, ela é simples. Quando possui dois ou mais radicais, ela é composta. A composição pode ocorrer por justaposição ou por aglutinação. Na composição por justaposição, os radicais se unem sem perda ou alteração fonética. Ambos permanecem íntegros. Exemplos incluem girassol, passatempo, paraquedas, couve-flor, guarda-chuva e homem-bomba. Na composição por aglutinação, os radicais sofrem alteração fonética com perda de letras ou fusão sonora.
Exemplos clássicos são fidalgo, formado por filho de algo, planalto, formado por plano e alto, lobisomem, formado por lobo e homem, aguardente, formado por água e ardente, e embora, formado por em boa hora. Em aguardente, observa-se a perda da vogal inicial do radical ardente. A derivação é o processo de formação de palavras novas a partir de uma palavra primitiva por meio da adição de afixos ou pela supressão de elementos. A derivação pode assumir várias modalidades. A derivação prefixal ocorre quando se adiciona apenas um prefixo à palavra primitiva ou quando o prefixo é o último elemento acrescentado. Exemplos são anormal, injusto, infeliz, recompor. A derivação sufixal ocorre quando se adiciona apenas um sufixo. Exemplos são felicidade, justiça, emagrecimento, natação, beleza, pedreiro. A derivação prefixal e sufixal ocorre quando a palavra recebe prefixo e sufixo de forma não simultânea e independente. Isso significa que se retirarmos o prefixo ou o sufixo, a palavra resultante continua existindo na língua. Exemplos são deslealdade, infelicidade, ultrapassagem e reconsideração. Retirando o prefixo, ainda temos lealdade, felicidade, passagem e consideração. Retirando o sufixo, ainda temos desleal, infeliz, ultrapassar e reconsiderar. A derivação parasintética ocorre quando prefixo e sufixo são acrescentados simultaneamente e de forma dependente. Se retirarmos qualquer um deles, a palavra resultante não existe na língua. Exemplos clássicos incluem emagrecer, amadurecer, entristecer, ensolarado e acebolado. Esse tipo de derivação forma predominantemente verbos e raramente adjetivos. Não forma advérbios, o que é uma pegadinha frequente de prova. A derivação imprópria, também chamada de conversão, ocorre quando a palavra muda de classe gramatical sem sofrer alteração formal. O caso mais comum é a substantivação. Por exemplo, o olhar da menina, em que olhar deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Outros exemplos incluem o bonito da turma, um porém, os prós e contras e o amanhã usado como substantivo. A derivação regressiva consiste na formação de substantivos abstratos a partir de verbos, com redução do radical. Esses substantivos expressam ação. Exemplos incluem vender formando venda, atrasar formando atraso, dançar formando dança, pescar formando pesca. Atenção para não confundir com casos inversos, como arquivo formando arquivar, que é derivação sufixal. Outros processos importantes incluem a abreviação ou redução, como fotografia reduzida a foto, motocicleta reduzida a moto e televisão reduzida a TV. As siglas são formadas pelas letras iniciais de uma expressão, como Universidade Federal do Rio de Janeiro formando UFRJ e Produto Interno Bruto formando PIB. Siglas com até 3 letras são grafadas em letras maiúsculas. Quando a sigla forma uma palavra pronunciável, apenas a inicial é maiúscula. O plural das siglas é feito com a letra S minúscula. O hibridismo ocorre quando a palavra é formada por radicais de línguas diferentes, como burocracia, formada por elementos do francês e do grego, e televisão, formada por elementos do grego e do latim. O estrangeirismo ocorre quando palavras de outras línguas são incorporadas ao português, podendo ou não sofrer adaptação, como pizza, shopping, blog, futebol e estresse. As onomatopeias são palavras formadas pela imitação de sons naturais, como tic-tac, au-au, zum-zum e atim. O neologismo é a criação de palavras novas para atender necessidades comunicativas. Pode envolver siglas, combinações, estrangeirismos e alterações semânticas. Exemplos incluem portunhol, internetês, apertamento e mimimi. Há também o neologismo semântico, quando uma palavra existente adquire novo sentido, como gato significando ligação clandestina e zebra significando resultado inesperado. Para fins de prova, é essencial lembrar que as bancas costumam considerar apenas o último processo de derivação ocorrido na palavra. Por exemplo, em injustificável, considera-se a derivação prefixal pela adição de in à palavra justificável, sem analisar toda a cadeia histórica. O anexo do material apresenta extensas listas de radicais gregos e latinos, prefixos e sufixos, cuja função principal é auxiliar na interpretação de palavras desconhecidas. Não se exige memorização integral, mas reconhecimento de padrões e significados recorrentes, como bio indicando vida, micro indicando pequeno, hiper indicando excesso, anti indicando oposição,
idade formando substantivos abstratos. Os sufixos formadores de substantivos, adjetivos e verbos são amplamente explorados em provas, assim como os sufixos aumentativos e diminutivos, com destaque para a observação de que nem toda palavra terminada em -on é aumentativo. Encerrando, os erros mais comuns em prova incluem classificar advérbios como formados por parassíntese, confundir radical com prefixo em palavras de origem grega, como neoclássico, e errar o conceito de palavra risotônica.